E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nosso clipe de abertura mostra algumas imagens da produção alimentar no mundo, ao mesmo tempo um prato vazio ali mostrando que nem todas as pessoas têm acesso aos alimentos. Dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é a questão da fome no Brasil e no mundo. A produção alimentar no mundo, na atualidade, já é suficiente para o abastecimento da população mundial. Porém, em função de um grande mercado existente, nem todas as pessoas do mundo têm acesso aos alimentos. O preço praticado em relação a eles é um preço extremamente alto, competitivo, e como existe uma grande desigualdade de renda, acesso à renda no mundo, boa parte dos países considerados subdesenvolvidos não tem acesso aos alimentos. Mas, na evolução histórica da humanidade, alguns aspectos principais, principalmente em relação a algumas teorias demográficas, a principal teoria, a teoria de Malthus, considerada depois como malthusianismo, dizia que, a partir de uma produção de alimentos, lá por volta de 1790, a população, como crescia mais que a produção de alimentos, obviamente eu teria períodos seguintes de fome, porque como o preço dos alimentos também subiria numa proporção maior, boa parte dessa população crescente não teria acesso e, obviamente, eu teria como consequência desse processo uma grande quantidade de pessoas famintas morrendo em função, principalmente, da falta de alimentos no mundo. É claro que, no caso da teoria de Malthus, que era, na verdade, um pastor da igreja anglicana, extremamente conservador, ele pecou principalmente no seguinte aspecto. Para a época, Malthus utilizou apenas uma amostragem da população europeia. Ele não utilizou a população do mundo todo. Outro fator errado em relação à sua teoria é que, com os avanços tecnológicos preconizados na agricultura, a produção de alimentos aumentou consideravelmente e já possibilita, obviamente, uma maior demanda dos alimentos, um maior acesso aos alimentos. A única diferença é óbvia, está na questão da renda per capita das populações em função dos preços praticados, ou seja, se eu tenho uma renda per capita baixa, eu não vou conseguir, obviamente, alimentar a mim e a minha família de uma forma satisfatória, em função principalmente das calorias necessárias no dia a dia. A falta de áreas produtivas no mundo é um outro fator que, além dessas teorias que dizem que a produção de alimentos não comporta uma alimentação básica em função do crescimento populacional acentuado, é um outro fator, na verdade, que vai auxiliar na questão da falta da distribuição de alimentos, principalmente em função das áreas agricultáveis, ou seja, aquelas áreas que têm um solo característico para determinados tipos de agricultura. Essas áreas, para vocês terem uma ideia, no mundo atualmente, são áreas onde, a partir de uma ação antrópica, ação do homem, uma ação irracional, não respeitando a questão das características do solo, questão da vegetação local, acabaram no período seguinte transformando esse solo num solo não fértil, um solo que, na verdade, é improdutivo e que, obviamente, vai ser um solo desperdiçado. Em países como o Brasil, por exemplo, e também algumas nações africanas, onde a disponibilidade de áreas para cultivos são enormes em relação aos continentes, em relação aos países, eu vou ter uma diferença principal na questão da migração, ou seja, a população utiliza, o agricultor utiliza uma área com práticas extremamente ofensivas em relação ao solo, práticas danosas, como a queimada, por exemplo. Esta prática vai acabar transformando o solo num solo improdutivo e no período seguinte eu migro para uma outra área, buscando um solo que me permita realizar algum cultivo necessário para o abastecimento das cidades e também para o abastecimento e subsistência da minha família. Outro fator importante diz respeito às políticas econômicas em relação à produção de alimentos. Na atualidade, nós temos hoje algumas organizações internacionais de ajuda, principalmente aos países que sofrem com a questão da fome, mas que, na verdade, não conseguem suprir as demandas em função de trocas comerciais acentuadas entre os países, ou seja, eu tenho uma espécie de organização internacional, principalmente em função da Bolsa de Chicago, que é a principal bolsa em relação às cotações dos produtos alimentícios, e justamente por ocorrer esse tipo de mercado, as organizações internacionais de ajuda mútua não conseguem suprir as carências alimentares de países da África do Sul, como a África do Sul, por exemplo, países como Angola, países como Guiné-Bissau, enfim, são nações que passam por um processo acentuado de fome, muita mortalidade de crianças e também de adultos, em função de características históricas, né? São áreas que possuem hoje problemas crônicos em relação à fome e também problemas crônicos em relação à infraestrutura básica, saneamento básico, acesso à saúde, enfim, são áreas hoje extremamente perigosas em relação
a questão da mortalidade e também passam por uma série de conflitos étnicos religiosos que acentuam ainda mais a questão da fome nestas áreas. O desperdício de alimentos é um outro fator importante na questão da fome no mundo, principalmente porque a partir de infraestruturas que não são suficientes para os territórios, ocorre um desperdício não só em relação à carga, ao transporte de carga desses produtos. Países como o Brasil, por exemplo, existe uma grande perda em relação a carregamentos de soja, carregamentos de milho, de trigo, que fazem com que os preços finais dessas mercadorias se tornem extremamente altos, dificultando assim ainda mais o acesso da população em relação a esses alimentos. Em países europeus, países ricos, hoje a gente vai ter uma preocupação maior em relação ao desperdício, inclusive com a criação de leis que de alguma forma coíbem o desperdício de alimentos não só em relação ao transporte desses alimentos, mas também em relação ao consumo das populações. São países onde as populações têm um alto poder aquisitivo, acabam consumindo bem mais do que as 2.500 calorias exigidas pela FAO, a Organização Mundial, em relação à produção de alimentos, em relação também à questão da distribuição desses alimentos. É uma organização que trabalha principalmente a partir da ONU, a Organização das Nações Unidas, e vai acabar criando esse índice dizendo que a partir de 2.500 calorias a população é considerada nutrida. Então, nesses países europeus, eu vou ter um consumo bem maior do que essas 2.500 calorias, em alguns casos 3.500, 3.600 calorias na média. Obviamente que, se nesses países eu tenho um consumo muito maior, muito acima da média exigida, em outras áreas, pela questão da desigualdade, distribuição de renda, as carências em relação a esses produtos, esses alimentos, é muito grande. Nos países africanos também ocorre, obviamente, um desperdício de alimentos, mas ele é bem menor. Na verdade, nesse continente o que prevalece é uma falta gritante dos alimentos. Em países como Serra Leoa, que é um dos países mais pobres do mundo, se não o mais pobre, o consumo médio da população não chega a 200 calorias por dia. Algo inacreditável, ou seja, a gente vai ter imagens de crianças subnutridas, crianças que não conseguem nem parar em pé de tanta fome. E este é um grande problema relacionado também à questão do desperdício, mas principalmente atrelado à questão das políticas públicas, políticas governamentais dentro dos territórios. Vamos ver agora a fome e suas áreas crônicas. O que são áreas crônicas? São áreas onde a fome atingiu índices alarmantes. Boa parte da população não tem acesso aos alimentos e, como consequência deste fato, eu vou ter o surgimento de mortalidade, ou seja, muitas crianças vão morrer, principalmente as crianças são mais suscetíveis à falta de alimentos, não tem como buscar os alimentos, geralmente são os pais que criam essas crianças, obviamente. E em alguns continentes eu vou ter áreas crônicas, áreas onde a fome atingiu índices extremamente alarmantes. Mas quais seriam essas áreas? A principal área hoje, em termos de fome, está atrelada ao continente africano. Um continente que chegou e atingiu esse estágio de fome, principalmente em função da questão dos processos colonizatórios realizados por nações europeias, principalmente, processos esses que não respeitaram as identidades culturais e étnicas da população do continente. Para se ter uma ideia, em áreas onde povos eram considerados amigos, eu tive uma separação desses povos, e em áreas, aliás, onde eu tinha povos considerados inimigos, eu coloquei povos amigos. Então eu tive uma mescla de povos que não, digamos não tinham uma relação muito boa em termos de vivência, e esses povos começam no período seguinte a guerrear. São as chamadas tribos africanas, que até hoje criam conflitos, exemplo, os Tutsis e os Hutus, que em boa parte de países como Angola, como África do Sul, enfim, quase todo o continente existem dissidências dessas tribos, acabam guerreando. E no atual período, essas tribos, digamos que se alternam no poder, e essa alteração no poder, na verdade, não respeita a questão da fome. Para se ter uma ideia, alguns ditadores dessas facções que estão no poder em alguns países como Angola, como Serra Leoa, por exemplo, como Congo, não respeitam a questão da fome e investem quase todos os capitais oriundos da prospecção de petróleo e minerais, por exemplo, na compra de armamentos, para manter as guerrilhas fortificadas em relação aos armamentos, podendo combater o inimigo com eficácia. Outro continente que sofre realmente também os impactos da fome é o continente asiático. Na Ásia, hoje, nós temos algumas áreas crônicas em relação à fome, principalmente a partir de conflitos, guerras, que vão gerar uma população com baixos índices calóricos, ou seja, a população não tem os alimentos disponíveis,
E essa população está concentrada principalmente em duas áreas, em dois países, aliás, no Iraque e no Afeganistão. A população do Iraque, a partir dos últimos conflitos, não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação ao Irã, acabou de alguma forma perdendo o seu poder aquisitivo e hoje já existem altos índices de mortalidade, principalmente infantil, a partir da questão da fome, da falta de alimentos. No caso da população do Afeganistão, pela questão dos grupos que ali se alternam no poder, eu vou ter também uma falta de investimentos em relação à produção de alimentos. Hoje, para se ter uma ideia, a principal produção em relação ao Afeganistão está atrelada ao ópio, que na verdade é uma droga, e a preocupação com a produção de alimentos agrícolas fica para o segundo plano. Logo, eu vou ter uma população que sofre muito com a questão da fome, os preços praticados dentro desses territórios também são altos, então apenas uma população mais elitista vai acabar consumindo os alimentos nessas áreas. A América Latina é outra área crônica em relação à fome. Alguns países como Haiti, Peru e Bolívia apresentam altos índices de fome já, principalmente na população camponesa. Interessante isso, né? Por que realmente acontece um alto surto de fome em relação à população dessas áreas? A partir de uma política que coíbe a produção de folhas como coca e maconha, né, a produção dessas folhas, eu vou começar a ter uma alteração nas rendas utilizadas por essas populações, principalmente no Peru e na Bolívia, e logo essa população não vai ter mais nenhuma atividade econômica para obter alguns ganhos, alguns rendimentos que lhe permitem a compra de alimentos para o seu sustento. Já no caso do Haiti, um país, na verdade, pertencente à América Central, o principal problema em relação à fome da população diz respeito a alguns governos ditatoriais que passaram por ali e que em nenhum momento se preocuparam com a questão da fome, com a questão da distribuição de renda na população. E hoje o Haiti é considerada a nação mais pobre das Américas e uma das mais pobres do mundo. Para suprir as demandas relacionadas à fome nessas áreas crônicas, foram criados alguns organismos internacionais, visando sobretudo uma ajuda internacional em relação a estas áreas. O principal organismo hoje está associado à FAO, que é uma fundação para a agricultura e distribuição de alimentos, associada à ONU, Organização das Nações Unidas. A FAO vai buscar, a partir de políticas públicas e investimentos dentro de áreas territoriais crônicas, em países como o Brasil, em países africanos, em países como o Haiti, procurar de alguma forma criar incentivos e distribuir algumas novas tecnologias em relação à agricultura, possibilitando assim uma maior presença dos alimentos na mesa das populações e também buscando, a partir de distribuição de alimentos em áreas que enfrentam guerras, que enfrentam conflitos, sanar algumas carências alimentares das populações dos países em guerra. Mas e quais são as consequências da fome? Que tipos de implicações eu vou ter a partir da falta de alimentos para a população do mundo? Uma das principais características e causas em relação à fome diz respeito às mortes. Obviamente que em países pobres e subdesenvolvidos, principalmente do continente africano, o número de mortos em relação à fome é muito grande. Aquelas imagens de crianças subnutridas, que não passam de 30 dias de vida quando recém-nascidas, dizem respeito muito em relação à questão da falta de alimentos e também da falta de amamentação, pois as mães não têm uma alimentação digna que lhes permite que o leite materno seja um leite extremamente eficiente para a alimentação das crianças. Então, nessas áreas mais crônicas, a falta de alimentos vai acabar causando um grande número de mortos, principalmente em relação ao continente africano, que é a grande área em termos de mortos hoje em relação à fome. E também eu vou ter algumas implicações em relação à vida futura das crianças. Quais seriam essas implicações? As principais implicações para a vida futura das crianças dizem respeito a deficiências alimentares do passado, que vão acabar condicionando e criando algumas dificuldades principais em relação ao estudo, por exemplo. Essas crianças vão acabar tendo dificuldades em relação aos estudos, não vão conseguir atingir índices razoáveis e satisfatórios em relação à educação, e também eu vou ter uma série de problemas em relação aos organismos delas, né, em relação ao seu organismo. Principalmente porque, a partir de uma carência de vitaminas na infância, no caso, na fase adulta eu vou ter uma série de problemas relacionados à carência de vitaminas como a vitamina D, por exemplo, a vitamina C, e essas carências vão acabar tendo reflexos na vida adulta, principalmente nas dificuldades em relação
à educação, mas também dificuldades em relação à questão do trabalho. Elas vão ter corpos geralmente mais raquíticos, obviamente, né, em função da carência de alimentos. E essas características estão muito visíveis hoje em países do continente africano, principalmente. Então, o fator principal dessas deficiências está atrelado à subnutrição. A subnutrição no continente africano é muito grave e já é um tema clássico em relação à geografia. Quem de vocês nunca viu nos livros de geografia aquelas crianças, né, com pesos insignificantes, ou seja, muito magras, com carência de alimentos e que em muitos casos aparecem inclusive sentadas, porque não conseguem ficar em pé o dia todo, né? Elas têm o tempo todo estar ali sentada porque a fome é muito grande e em alguns momentos ocorrem algumas ajudas internacionais para tentar sanar essas deficiências alimentares relacionadas à subnutrição, principalmente da população do continente africano. Dando sequência à nossa aula de hoje, vamos agora às alternativas contra a fome. De que forma os governos podem auxiliar na redução da fome no mundo? Os principais investimentos hoje dizem respeito à educação, aumentar o acesso das populações à educação. Em alguns países como a Coreia do Sul, por exemplo, os altos investimentos governamentais em educação permitiram o acesso da população à distribuição da renda, ou seja, é um alto índice presente de jovens universitários e nos demais setores da educação. Então, quando a população tem o acesso à educação, fica muito mais fácil dela obter um emprego, obter uma renda com esse emprego e, obviamente, vai poder consumir um grande número de alimentos que lhe permitem consumir aquelas calorias básicas, segundo a FAO, de 2.500 calorias por dia. Outra questão importante em relação às melhorias para combater a fome no mundo diz respeito à água. Hoje existem algumas áreas crônicas em relação ao acesso à água, principalmente no Oriente Médio e em algumas áreas do continente africano. A água está se tornando algo escasso. No futuro, muitos teóricos dizem que a água vai substituir o petróleo em termos de eficiência, ou seja, aqueles países que obtêm e que tiverem maiores quantidades de poços de água e de lagos, rios, com quantidade de água potável, vão obter muitas riquezas, muitos capitais em função dessa quantidade de água, dessa demanda. Então, obviamente que para a agricultura, a existência de água é fundamental. Para a produção de alimentos, eu tenho que ter uma quantidade grande de água, principalmente em áreas onde eu tenho a produção em desertos, que eu preciso utilizar a irrigação. Logo, cada vez mais os governos precisam investir não só na questão dos poços de água e também na questão da conscientização da população para o consumo mais racional desta água. Os novos tipos de sementes podem permitir uma maior produtividade em relação à agricultura e a partir de preços melhores em relação a essas sementes, eu posso ter um maior acesso da população em relação aos alimentos básicos. Algumas empresas do setor, como a Monsanto, já desenvolvem tecnologias que permitem o plantio, inclusive em áreas desérticas ou em áreas de clima muito seco. Logo, à medida que eu tenho uma inovação tecnológica com essas sementes, a acessibilidade da população aos alimentos também pode aumentar num futuro bem próximo. A orientação para o cultivo também é uma maneira, é uma forma de reduzir os problemas na questão da fome, principalmente a partir de algumas políticas governamentais, onde, através de alguns organismos dos governos, eu posso incentivar a produção mais racional, buscando harmonizar a questão do uso do solo, um uso mais correto do solo, e também as práticas agrícolas relacionadas à utilização de sementes e de maquinários. Logo, eu posso ter uma maior produtividade do solo e esse solo vai poder, obviamente, produzir alimentos por um período maior, já que as práticas agrícolas são mais racionais. Os investimentos do governo são outras maneiras, outras formas que permitem uma maior utilização da agricultura, visando reduzir os índices de fome, não só no Brasil, mas também no mundo. À medida que os governos criam projetos de irrigação, como por exemplo no Vale do São Francisco, na região nordeste do Brasil, as populações que até então não tinham empregos na agricultura acabam criando novas alternativas de sustento e, obviamente, acabam reduzindo os índices de fome para essas regiões. Então, as políticas governamentais são muito importantes para a redução dos índices de fome, não só em relação ao Brasil, mas também em relação ao mundo. Nosso próximo tópico diz respeito à fome no Brasil.
Brasil apresenta algumas contradições em relação à fome, principalmente porque esta nação é uma das grandes produtoras de alimento do mundo. O Brasil, em alguns cultivos como a soja, por exemplo, já atingiu o estágio de potência, é o primeiro produtor mundial junto com os Estados Unidos. Só que, obviamente, eu vou ter nesse país uma população aí aproximada de 30% dela passando fome, vivendo com menos de $1 por dia para o seu sustento. É lógico que os índices de fome também vão aumentar. Então, que tipo de política eu vou ter em relação ao Brasil para tentar reduzir a fome? E por que as populações, principalmente em áreas mais afastadas, não conseguem suprir as suas demandas, as suas carências alimentares diárias? Algumas áreas no Brasil são crônicas em relação à fome. A região Nordeste apresenta atualmente altos índices de mortalidade, principalmente na região considerada como sertão. Uma área onde, a partir da seca, eu não tenho uma produção consistente de alimentos. As crianças que nascem nessa região não atingem, boa parte delas, o primeiro ano de vida. Isso em função da questão dos alimentos, ou seja, a carência de alimentos, e também em relação à carência de alimentos das mães, ou seja, as mulheres não têm como amamentar os seus filhos de forma correta, e eu vou ter, nesse sentido, um grande índice de mortalidade que está na pauta dos principais governos, mas ainda não foi, digamos que, resolvida essa questão de uma forma mais coerente. Um grande empecilho para a questão da distribuição dos alimentos, para reduzir a fome, diz respeito à questão da visão exportadora da agricultura, ou seja, boa parte dos grandes produtores de soja, de milho, de trigo, de carne, estão mais preocupados em relação aos mercados externos, às exportações, que geram grandes lucros para esses empresários, para esses grandes agricultores. Logo, se os melhores produtos, os melhores alimentos são exportados, o que resta para a população local? Resta aqueles alimentos de segunda mão, de segunda categoria, que são alimentos até certo ponto mais baratos do ponto de vista da produção, mas que chegam aos grandes centros ou às áreas principais dentro dos municípios com preços altos até em relação ao poder aquisitivo da população nacional. Vamos ver agora a opinião da população na rua sobre o que elas fariam para acabar com a fome no Brasil. Roda aí. O que você faria para acabar com a fome no Brasil? Eu tentaria arrumar mais empregos para as pessoas. Teria que ter menos corrupção, né? Para que todos ganhassem um salário justo e mais emprego. O primeiro passo é estudo. Estudo e educação, que eu acho importante. Melhor distribuição de renda, diminuir a desigualdade social. Mudaria a política, né? Na verdade, tem que mudar a cabeça das pessoas. Assim, a mentalidade. No caso, tem que escolher direito os governantes, não só pelas vantagens que eles trazem para a gente, mas sim pensar num todo, não em si só. Acho que só isso. A população tem opiniões diversas em relação às alternativas para combater a fome. Desde a questão da educação, passando pela questão da corrupção, ou seja, os políticos devem respeitar mais os investimentos públicos para a população. A questão do acesso às pessoas a um poder aquisitivo maior, acesso à renda, também fazem parte das aspirações da população e apareceram muito bem aí na nossa enquete na rua. Nosso próximo tópico da aula de hoje é alternativas para combater a fome no Brasil. Uma das principais alternativas na atualidade no Brasil para chegar a um consenso e uma redução em relação à fome são os investimentos em educação. A partir de melhorias na qualidade do ensino e também em relação ao número de vagas ocupadas, ou seja, vão aumentar a quantidade de crianças estudando em idade de estudo. Essas crianças podem passar os vários níveis de educação, desde o ensino primário até as universidades, e com essa qualificação toda elas vão obviamente atingir melhores índices de empregabilidade, de renda e obviamente poderão ter uma qualidade melhor nos seus alimentos, uma qualidade melhor na sua alimentação e na sua vida. Aumentar o número de pequenos e médios produtores é uma grande alternativa visando a redução da fome no Brasil. À medida que os governos criam iniciativas, incentivos para a produção agrícola, eu consigo fazer com que essa população permaneça no campo produzindo os alimentos que em boa parte vão acabar alimentando os centros urbanos, abastecendo os centros urbanos,
E também eu vou evitar um processo muito grande em relação ao Brasil, que é o processo de êxodo rural. Aquela população que acaba migrando da área rural para as áreas urbanas. Então, quando eu faço algumas políticas, eu construo algumas políticas que permitam com que esse agricultor permaneça no campo, eu estou de alguma forma contribuindo para o desenvolvimento do país e, obviamente, gerando uma renda maior no campo, gerando uma maior produção de alimentos e também barateando o preço desses produtos para os centros urbanos. Promover a reforma agrária também é uma grande alternativa no combate à fome. À medida que o governo começa a criar áreas, desapropriar áreas até então improdutivas, os pequenos agricultores que ali são assentados vão começar a produzir alimentos em escala, inclusive, para os centros urbanos, ou seja, eu vou ter um abastecimento maior dos centros e, obviamente, também uma redução no preço desses alimentos. Alguns assentamentos criados em áreas próximas aos centros urbanos, como nas proximidades da região metropolitana de Porto Alegre, acabaram no segundo momento produzindo hortifrutigranjeiros com qualidade e com preços baixos para a cidade de Porto Alegre. Então, essa foi uma alternativa importante em relação à reforma agrária. É claro que boa parte dos países do mundo, e no caso especificamente do Brasil, a reforma agrária ela meio que engatinha ainda, por uma série de conflitos, não só entre os poceiros, mas também entre os grandes fazendeiros e os pequenos agricultores. Então, à medida que o governo vai criando alternativas de assentamento, a tendência é que essa população permaneça no campo, gerando renda, gerando alimentos com melhores qualidades e mais baratos para as populações urbanas do Brasil. Evitar o desperdício e aumentar a distribuição de renda no país. A questão do desperdício de alimentos é fundamental para a questão da fome no Brasil. À medida que as pessoas se conscientizam de que eu não posso desperdiçar os alimentos, eu tenho que dar uma vida a alimentos, por exemplo, a casca de frutas, que é uma coisa que no Brasil não se respeita, a gente não utiliza quase a casca, e é uma das partes mais nutritivas da fruta. É uma prática que é muito viável hoje, principalmente em relação a algumas atividades relacionadas a empresas que visam reduzir o desperdício de alimentos, e essa redução está ajudando, inclusive, algumas áreas, principalmente urbanas, onde eu possuo crianças vivendo em albergues que são alimentados com esses, digamos, restos de alimento, que na verdade não são restos, em boa parte são, no caso, as partes mais nutritivas das frutas e dos demais alimentos. Eu vou acabar reduzindo esse desperdício e aumentando o número de pessoas que têm, obviamente, um acesso aos alimentos e a uma melhor qualidade de vida. A distribuição de renda no Brasil é outro fator que precisa ser melhorado, visando uma redução nos índices de fome praticados hoje no país. A questão principal é, a partir de uma política governamental que gere renda, que gere emprego, não só nas áreas rurais, mas também em áreas urbanas, essa política sendo implantada, eu vou ter uma redução, sim, nos índices de fome, em áreas crônicas, como, por exemplo, o Nordeste brasileiro, e, obviamente, eu vou ter uma redução, inclusive, nos casos de saúde, ou seja, as pessoas que têm problemas relacionados à fome vão acabar, num segundo momento, evitando as suas respectivas instalações e criando a procura, obviamente, por leitos de hospitais em relação a esses problemas decorrentes da falta dos alimentos. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, uma dica de estudo importante para a questão da fome no Brasil e no mundo é o site www.açãodacidadania.com.br. Este é um site, na verdade, pertencente a uma organização não governamental, uma ONG, que cuida da questão da fome no Brasil, dos alimentos. Ela arrecada alimentos e destina às pessoas de baixa renda no Brasil. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima. Na aula de hoje, conhecemos a questão da fome no Brasil e no mundo. As teorias relacionadas à questão do crescimento vegetativo da população, o acesso das pessoas aos alimentos, a carência desses alimentos e as principais áreas crônicas em relação à fome no Brasil e no mundo. Falamos sobre o desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos, ou seja, uma redução nesses desperdícios, podem permitir com que a população tenha um maior acesso aos principais alimentos e, obviamente, tenha uma redução nas suas carências alimentícias. E apontamos soluções para este problema.
maiores investimentos em educação, maiores investimentos governamentais para as políticas agrícolas nos territórios e também maior acesso da população à distribuição da renda podem fazer com que os índices de fome no Brasil e no mundo sejam reduzidos. Bons estudos. Bem, professor, uma dica de estudo importante para se trabalhar com seus alunos em sala de aula é mostrar para eles que a produção de alimentos depende muito ainda do campo, ou seja, é a partir da criação de ceasas e centros de distribuição de alimentos é que eu vou ter uma distribuição do campo para a cidade. E, obviamente, levando talvez esses alunos numa saída de campo para visita a esses locais, você poderá mostrar para eles que os preços praticados diferenciam muito das ceasas para as grandes redes de supermercados. Bem, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!